galera do YouTube. Nós vamos meditar hoje um pouquinho na palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, que conta um pouco da história do rei Ezequias. Ezequias era filho de Acás, e Acás havia sido um rei muito mau. Depois que Acás morreu, ele havia sido tão mau que não foi permitido que ele fosse sepultado junto com os reis que haviam reinado anteriormente. E quando Ezequias recebeu o reinado de seu pai, ele recebeu com apenas 25 anos de idade e recebeu um reinado completamente destruído. Um reinado sem exército, passando por uma terrível crise econômica, sem famílias, sem princípios. E ele resolveu fazer uma limpeza na casa do Senhor. E ele colocou em seu coração o desejo de servir ao Senhor. E fez tudo diferente daquilo que o seu pai havia feito. Ele restituiu os altares de adoração. Ele trouxe de volta a lembrança das pessoas a Páscoa, que era nada mais, nada menos a lembrança da saída do povo de Deus do Egito e como Deus tinha livrado toda aquela gente com mão forte e poderosa. Ora, depois que o rei Ezequias havia feito tudo isso, ele recebeu uma carta do rei Senaqueribe, que era um rei que oprimia o povo de Israel, dizendo que não sabia em quem ele havia depositado ou estava depositando tanta confiança, pois ele havia destruído todas as nações vizinhas e estava chegando para destruir também o reinado de Ezequias. A fúria de Senaqueribe contra o rei Ezequias era porque ele havia deixado de pagar os impostos. Na verdade, o povo de Israel estava sendo subjugado pelo rei Senaqueribe. Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor. E todas as vezes que o povo se afastava dos caminhos do Senhor, ele pagava um alto preço. Mas eles clamavam a Deus e Deus não os deixava de ouvir. E assim aconteceu. Deus resolveu livrar o seu povo, dessa vez através do rei Ezequias. E o rei Ezequias não tinha exército. E quando ele recebeu essa carta que foi lida para todo o povo, as pessoas ficaram apavoradas. Mas Ezequias apenas pediu calma para aquelas pessoas. Como pode, num momento de tanta dificuldade, alguém simplesmente olhar e pedir calma? Ezequias havia depositado a sua confiança em Deus. E quando o rei Ezequias ora a Deus, Deus manda para ele apenas um anjo. E esse anjo foi suficiente para destruir o exército de Senaqueribe. Na verdade, os soldados que eram valentes iam lutar contra o anjo e morriam. Aqueles que eram covardes saíam correndo e faziam propaganda do reinado de Ezequias. Ezequias não tinha um exército, mas ele tinha um anjo poderoso, e esse anjo poderoso destruiu o reinado de Senaqueribe. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, nessa manhã, é a lembrança de que não importa qual o tamanho do seu problema, o nosso Deus é maior. E nós não precisamos nem pedir um exército de anjos para nos livrar. Nós precisamos apenas de meio anjo. E eu vou ousar e ir mais além e dizer para vocês que nós precisamos apenas pensar que Deus já sabe todas as coisas que nós estamos precisando e Ele nos atenderá conforme a vontade dEle e conforme a nossa necessidade. Então que nós possamos cada dia depositar a nossa confiança no nosso Deus, que Ele não é grande, Ele é o maior. Que Deus nos abençoe e nos use para a sua obra de acordo com a sua